Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos. Nós vamos iniciar a nossa devocional nesta manhã de domingo, mais um domingo em que, infelizmente, nós não podemos estar juntos aqui na igreja. Pedimos que os irmãos orem por essa situação, para que Deus possa nos dar a oportunidade de voltarmos a congregar. Orem pelos enfermos, orem pelas famílias dos enfermos. Nós ontem informamos a igreja da situação envolvendo o reverendo Ronaldo Lidório, que está acometido também por esse vírus, juntamente com sua esposa. Orem por eles, eles trabalham fazendo missões junto aos ribeirinhos e eles realizaram nessa semana alguns exames em Manaus e constatou que eles estão com vírus. Vamos louvar o Senhor nesta manhã. Nós estamos contando com a ajuda de alguns irmãos aqui do Ministério de Louvor que estão nos apoiando nessas transmissões. Que Deus abençoe o seu coração nesse lindo dia, em nome de Jesus. Eu olho para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo dever.
nossa salvação na cruz do Calvário. Bendito seja o seu nome hoje e para todo sempre. Você que está nos acompanhando é muito bem-vindo. Que Deus abençoe o seu coração, em nome de Jesus. Aos domingos pela manhã nós temos compartilhado uma palavra para as famílias, voltada especificamente para as famílias no domingo de manhã, e nesta manhã não vai ser diferente. Eu gostaria de ler o livro de Jó, capítulo 1, versículos de número 1 ao versículo 5, fala de um relacionamento familiar. Diz assim: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Seus filhos iam às casas uns dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Decorridos o turno de dias de seus banquetes, chamava Jó a seus filhos e os santificava. Levantava-se de madrugada e oferecia o holocausto segundo o número de todos eles, pois dizia: talvez tenham pecado os meus filhos e blasfemado contra Deus em seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Você já orou com os seus filhos ou pelos seus filhos nesta manhã? Vamos orar pelas nossas famílias nesse instante, rogar que Deus cuide dos nossos filhos, que Deus cuide dos nossos casamentos, dos relacionamentos. Ó Deus bendito e santo, nós nos apresentamos a Ti nesta hora, agradecidos, ó Deus, pela salvação em Cristo Jesus, porque o Senhor Jesus na cruz do Calvário nos aproximou com amor eterno. A sua graça e misericórdia nos alcançou e transformou o nosso coração de inimigos a filhos do Senhor, a amigos do Senhor. Nós agradecemos pela mudança na nossa vida. E agora, ó Deus, rogamos que o Senhor abençoe nossas famílias, que o Senhor abençoe, ó Deus, os filhos, que o Senhor, ó Deus, cuide das crianças, dos pequeninos, que o Senhor cuide, ó Deus, dos adolescentes, nas suas lutas, nas suas descobertas, nos seus desafios. Cuide dos jovens, ó Deus, nos seus trabalhos, aqueles que fazem faculdade, que o Senhor, ó Deus, ilumine suas mentes. Ó Deus, cuide daqueles que estão nesse instante afastados das escolas, afastados das faculdades. Dá-lhes, ó Deus, uma mente esclarecida. Dá-lhes, ó Deus, também disposição para continuar nos seus afazeres comuns acadêmicos. Guarda, ó Deus, o coração das nossas famílias, preserva os casamentos. Estenda a sua graça, ó Deus, sobre cada um dos teus filhos. Nós assim rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar mais uma vez. Vamos cantar louvores ao nosso bendito Deus. Graça encontrei.
transformar as nossas famílias, os nossos corações, é o poder do amor de Deus. Não há outro amor que possa mudar o seu casamento, não há outro amor que possa transformar o coração dos seus filhos ou o coração dos seus pais. Somente o amor de Deus. Eu quero meditar nesta manhã, meus queridos, mais uma vez, sobre família. Um período difícil, um período de crise na família, um período de crise no palácio, um período de crise no governo, um período de crise entre os filhos, um período de grande dificuldade que assolou a nação. Os dias não foram bons, os últimos anos já não foram bons, e as coisas ainda ficaram piores. Grandes crises que se instalaram no palácio do maior chefe da nação, na casa do grande líder da nação, em meio aos filhos desse grande líder. Bem, qualquer semelhança é pura coincidência. Não estou falando do Brasil, me refiro à família de Davi, o grande rei, um homem excepcional. E eu quero fazer um parênteses. Cabe aqui nesse momento uma grande observação. É claro que o Senhor Jesus é o nosso grande modelo de vida. Ele é o homem perfeito, perfeito varão, em quem não há dolo, aquele em quem não se encontra pecado. Tendo dito isso, há outros personagens nas Escrituras que enchem os nossos olhos de alegria. As suas histórias são importantes, as suas histórias são lindas e, em alguma medida, eles são modelos de vida para nós, em alguma medida, não completamente. Apenas Jesus é o modelo padrão. Mas esses personagens, dos quais imagino eu que cada crente se identifica com um deles, alguns deles enchem os meus olhos. Eu amo a história de Pedro, um homem para frente, falador, questionador, mas cometeu seus vacilos. Eu amo a história de Ana, uma mulher de oração, dedicada ao Senhor, que mais à frente consagra o filho a Deus. E eu amo a história de Davi, um homem excepcional, desde jovem, com o coração rendido aos pés do Senhor, um completo adorador, um homem que sabia olhar para si, reconhecer seus erros, confessá-los diante de Deus. Mas nós temos que admitir, esses homens tinham falhas, essas mulheres tinham erros. E eu faço essa observação porque a história que eu quero contar hoje e narrar aqui é uma parte ruim da vida de Davi. Hoje nós vamos aprender com um exemplo negativo. Então, segundo Samuel, capítulo de número 15, versículo de número 30, narra para nós um dos momentos da maior crise no palácio, a maior crise no governo, a maior crise na família, a maior crise na nação de Israel. Diz assim o texto: seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha a cabeça coberta, caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele, de cabeça coberta, subiu chorando. Tinha Davi a cabeça coberta, caminhava descalço. O povo que estava com ele também estava com a cabeça coberta, e todos subiam chorando a encosta do monte das oliveiras. Esse Davi aqui já parece ser um homem mais idoso, um homem mais velho, talvez acima aí dos seus 60 anos de idade, um homem que arrasta os pés com alguma dificuldade já, que luta para subir aquela encosta. E se na semana passada nós falamos da caminhada de Davi em direção às ruínas de Ziclag, onde as mulheres haviam sido sequestradas, e falamos que aquele foi um tempo difícil, essa caminhada aqui foi sem dúvida muito mais difícil do que aquela anterior. Essa caminhada aqui foi muito mais difícil do que aquela à beira do ribeiro, onde ele apanha umas pedrinhas e se dirige em direção ao gigante Golias.
Essa caminhada aqui foi mais difícil do que aquelas diante das quais ele iria enfrentar grandes exércitos. O texto diz que esse homem, chamado Davi, estava com a cabeça coberta, como sinal de vergonha, humilhação. Ele caminhava descalço, e somente os escravos caminhavam descalços. Ele era rei. O que porventura teria acontecido para Davi estar dessa forma aqui? Observe com cuidado, e você vai poder perceber que o que ocupa a cabeça dele não é a coroa, mas um saco e cinza. Esse homem está sem a coroa, porque pouco antes o seu próprio filho havia lhe tomado a coroa, a força. Davi não tem um lar, Davi não tem uma nação, Davi não tem mais agora um refúgio e fortaleza. Davi não tem coroa, Davi já não tem mais a casa, ele não tem filhos lhe apoiando, ele não tem agora, nesse instante aqui, parceiros da sua família. Quem sabe uma esposa caminhando com ele? Não tem. Quem não choraria num momento como este? Mas vamos perguntar para Davi o que de fato está acontecendo, e vejamos então como ele pode nos contar a história. Eu vou fazer duas perguntas para Davi, e essas mesmas perguntas eu vou fazer para você que está nos acompanhando, para você refletir um pouco. Primeira pergunta que eu faço, para entender por que Davi está aqui com mais de 60 anos, no momento em que ele devia ser muito bem sucedido, mas por que ele está sem a coroa? Por que ele está com a cabeça encoberta como vergonha? Por que ele caminha descalço? A primeira pergunta é: Davi, como está o seu casamento? Imagino que com a pergunta dessa Davi abaixa a cabeça, envergonhado, e tem que levantar meio que entre os olhos e perguntar de volta para mim o seguinte: você quer saber de qual deles, meu filho? Sim, de qual dos casamentos você quer notícia? Veja bem, o texto registrado no segundo livro de Samuel, no capítulo de número 3, vai falar a respeito dos filhos de Davi. E ao falar dos filhos, esse texto acaba nos contando também das mulheres de Davi. Diz assim: esses foram os filhos de Davi nascidos em Hebrom. O seu filho mais velho era Aminon, filho de Ainoã, de Jezreel. O segundo, Quiliabe, de Abigail, viúva de Nabal, de Carmelo. O terceiro, Absalão, de Maaca, filho de Talmai, rei de Jesus. O quarto, Adonias, de Agite. O quinto, Cefatias, de Abital. E o sexto, Itreão, de sua mulher Eglá. Esses foram os filhos de Davi que lhe nasceram em Hebrom. Se você prestou atenção na leitura, esses versos do segundo capítulo de Samuel, aliás, terceiro capítulo de 2 Samuel, versículos 2 a 5, nos apresenta o nome de 6 esposas: Ainoã, Abigail, Maaca, Agite, Abital, Eglá, fora Mical, que foi a primeira das esposas, e Batseba, que você não deve se esquecer desta. Além disso, o texto de 1 Crônicas, capítulo 3, versículo de número 9, diz assim: todos esses foram filhos de Davi, além dos que teve com as suas concubinas. Quantas foram as concubinas? 2 Samuel capítulo 20, versículo de número 3, diz que Davi tinha 10 concubinas que cuidavam da sua casa. Então quando eu pergunto: Davi, como vai o seu casamento? Davi tem que me devolver a pergunta para que eu consiga saber de qual dos casamentos eu quero informação. Como que esse homem conseguiu confundir uma coisa que deveria ser tão simples? Por isso deixa o homem ao seu pai e sua mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É muito simples: um homem, uma mulher, uma só carne. Talvez você pense:
pastor, mas ele era o rei tinha algumas prerrogativas. Eu vou te responder da seguinte forma: Davi era o rei, mas não o rei de qualquer nação. Nas outras nações, o rei tinha algumas prerrogativas, construía os seus haréns. Na nação do povo de Deus, essa nunca foi uma prerrogativa. Deus nunca deu a nenhum de seus servos a opção de ter mais de uma esposa, ou a uma das suas servas a opção de ter vários maridos. Esse era um costume da cultura das nações que viviam em Canaã, mas não deveria ser o padrão para o povo de Deus. O texto bíblico sempre vai enfatizar um homem e uma mulher. Como Davi confundiu as coisas? Fato é, depois de se envolver em casamentos e mais casamentos, relacionamentos e mais relacionamentos, talvez numa questão de parceria política, talvez buscando satisfação pessoal, talvez buscando realização com uma mais bonita do que a outra, com uma mais sábia do que a outra. Fato é, Davi meteu os pés pelas mãos com decisões completamente equivocadas. Talvez a pior delas foi quando ele resolveu se ausentar da sua casa, se ausentar primeiro da guerra e ir em direção à casa de Batseba. Davi, como vai o seu casamento? Davi tem que abaixar a cabeça e, entristecido e envergonhado, reconhecer que a sua história conjugal não foi a mais bonita, não foi a melhor, não foi um modelo de vida para a sua nação neste aspecto. Fecha aí essa ideia bem na sua cabeça. Por quê? Porque Davi foi um bom rei, Davi foi um bom líder, Davi foi estrategista de guerra, Davi conseguiu unir as 12 tribos, Davi conseguiu expandir o território da nação, Davi conseguiu diversas guerras e vitórias militares, Davi fundou a capital, Davi preparou a construção do palácio, preparou a construção do templo, Davi compôs diversos e belos hinos que o povo judeu cantou e canta até hoje, e nós na nossa igreja ainda cantamos até os dias de hoje. Mas em tratando de família, de casamento, Davi foi um desastre. Eu falo isso com pesar no coração, porque é de fato um personagem que eu admiro muito. Mas eu ainda tenho uma segunda pergunta para fazer para Davi, e o tempo vai passando, e eu preciso perguntar: Davi, como vão seus filhos? Eu imagino que diante dessa pergunta, como vão os seus filhos, ou como estão os seus filhos, Davi fica muito mais do que simplesmente envergonhado. Ele não apenas abaixa a cabeça com vergonha, mas Davi fica transtornado, porque ele acabara de sofrer um grande golpe de um de seus filhos. Ele se assusta com o assunto quando se trata de filhos, mas a conversa não começa aqui. A conversa começa pelo menos 14 anos antes, quando ele resolveu cometer adultério com Batseba. Depois do adultério, o profeta Natã o visita e o confronta com uma história simples, de um homem que tinha diversas ovelhas, mas resolve ir até ao terreno do seu vizinho e pegar a única ovelha que o vizinho tinha. A decisão de Davi é que tal homem tinha que morrer, e Natã então aponta dizendo: você é o homem. Davi se arrepende, confessa o seu pecado, e nós temos os salmos de confissão de Davi, dentre eles o Salmo 51, belíssimo salmo, belíssima confissão, extraordinária. Mas naquele dia da confrontação do profeta com Davi, o profeta disse uma palavra dura para Davi, e ele disse assim: a espada nunca se afastará da sua família. Segundo Samuel capítulo 12, versículo de número 10, a espada nunca se afastará da sua família, Davi. Que dureza de palavra. Sabe o que aconteceu? Bem, eu vou contar resumidamente
por causa do nosso tempo, você já conhece a história, eu quero apenas te relembrar. Conta-nos a história de que entre esses filhos de Davi, espalhado com diversas mulheres, um deles, chamado Amnon, ficou apaixonado pela sua meia-irmã, quer dizer, era filha de Davi com outra mãe. Amnon gostou bestialmente da sua irmã chamada Tamar, e ele queria, de todas as formas, namorar com essa mulher. Então um dos seus conselheiros disse: finja que você está doente e diga para o rei que você só volta a comer se ela trouxer alguma comida para você. E assim ele fez, e assim o rei autorizou, e Tamar preparou um bolo, uma comida, e levou até Amnon, e Amnon então se declarou para ela. Amnon a tomou à força, Amnon a estuprou, a violentou, a humilhou, e acabou com a história de vida dela. E ela bem que havia dito para ele: por que você não pede ao meu pai? E ele então vai permitir que isso aconteça. Seria outro grave erro. Fato é, Amnon a estuprou. O texto bíblico diz que Tamar saiu envergonhada, muito triste, rasgou as suas vestes, humilhada que estava, e fugiu para a casa de Absalão. Absalão procura o seu pai, conta a história, e o texto bíblico em 2 Samuel capítulo 13, versículo de número 21, diz assim: ao saber de tudo isso, o rei Davi ficou indignado, só, ponto, indignado, ponto, nada mais. Você não encontra ali uma confrontação. Davi talvez tenha feito, mas o texto não registra. Não houve nenhum castigo. Davi não invoca a lei para poder punir o seu filho, nesse caso seria apedrejamento e morte. Davi também não o chama em particular para o confrontar como um pai faria com o filho que acabou de cometer um grave erro. Davi não faz isso. Também não chama a sua filha que está violentada, destroçada, com o coração agora partido, humilhada diante da sociedade, precisando de um afago, precisando de consolo, precisando de carinho. Davi não a chama. Se ele o fez, o texto não registra. Amnon fica sem correção, Tamar fica sem consolo, e Davi se mostra um pai que não se envolve muito com seus filhos. A sequência da história ainda é mais triste, porque o texto nos conta que depois disso, Absalão resolve fazer vinganças e resolver o problema com as próprias mãos. Ele marca uma festa, convida então traiçoeiramente Amnon para essa festa, embebeda Amnon, e quando ele já está bêbado, Absalão mata. Então nós temos um homem que estupra, nós temos uma filha estuprada, e nós temos um assassinato dentro de uma família, a família mais importante da nação, a família do rei. E o rei não o procurou também para corrigir. A história do texto nos diz que Absalão fugiu então para a casa do seu avô. Depois de um tempo ele volta a Jerusalém, procura o seu pai para acertar as coisas. O pai o recebe, lhe dá um beijo, como que selando então o perdão, selando a paz. Mas o texto bíblico nos diz que Absalão passou agora a morar em Jerusalém, e por 2 anos ele tentou conseguir uma agenda com o rei, com seu pai, para poderem conversar, e por 2 anos Davi o rejeitou. Davi fez questão de não recebê-lo, então aquele beijo não selou o perdão. Depois de passados 2 anos e Absalão não conseguir absolutamente nada da parte do rei, não conseguir ser recebido pelo rei, conforme está em 2 Samuel 14, versículo 28,
Absalão arquiteta agora um outro plano, pior do que o primeiro, quando ele matou seu irmão. Agora ele resolve tomar o trono, agora ele resolve tirar o próprio pai, agora ele resolve expulsar o pai de casa. Ele começa de maneira sorrateira, ficando à porta do palácio, e todos que chegavam com problemas, ele mesmo resolvia, como filho do rei, ele apresentava a solução, e assim foi ganhando. Quando ele já tinha muitas pessoas ao seu lado, ele trama um boicote, ele invade o palácio, ele derrota os soldados de Davi, e ele tem agora que expulsar o pai, e por isso o pai está fugindo, subindo o monte das oliveiras. O pai está descalço, porque nem tempo de calçar uma sandália deu. O pai está sem a coroa, porque certamente se ele tentasse lutar pela coroa, o filho o mataria. O pai está com a cabeça coberta, envergonhada e chorando, porque ele não foi um pai presente ao longo desses últimos anos, 14 anos precisamente, 14 anos, e em 14 anos um irmão mata o outro. Aliás, começando a história, em 14 anos um irmão estupra a irmã, um irmão mata esse outro, o filho que persegue o pai. De fato, a profecia de Natã foi dura contra o rei Davi. Por isso ele está subindo a encosta das oliveiras, chorando. A história não acaba aqui, mas adiante, os capítulos seguintes, nos dizem que os homens de Davi, depois de recobrar ânimo, voltaram ao palácio, lutaram contra Absalão. Absalão fugiu, na fuga em um arbusto, e um dos soldados o mata quando ele estava pendurado ali naquele arbusto. A notícia vem até Davi, e a notícia era que eles conseguiram recuperar a nação, recuperar o trono, mas Absalão morreu. E aí começa Davi com o seu choro: Absalão, meu filho, me dera ter morrido no seu lugar. Capítulo 18, versículo 33. Quem me dera, Absalão. Um dos soldados precisa corrigir Davi. Que história é essa de choro? Por que chorar agora? Nós lutamos pelo trono, nós lutamos pela sua redenção. O inimigo foi derrotado e agora você chora pelo inimigo. Tarde demais para chorar. Tarde demais para chorar, Davi. A hora de chorar era lá atrás, quando as coisas começaram a dar errado. Na hora em que acontece o adultério é a hora de chorar. Na hora em que o filho estupra a filha, é hora de chorar. Chorar com eles e por eles. Chorar pela situação. Chorar e chorar e chorar e chorar, até não ter mais força para chorar. Meus queridos, o que acontecia com Davi? Será que ele estava ocupado demais para perceber os seus filhos? Afinal, ele tinha uma família, um trono, aliás, um reino para edificar. Será que Davi estava, quem sabe, se sentindo importante demais? Afinal, muitas pessoas no reino procuravam os seus conselhos, e ele então não tinha tempo para cuidar dos filhos. Que outro cuide para ele? As crianças são menos importantes. Será que Davi estava se sentindo culpado demais depois daquele último adultério? Então ele já não tinha mais coragem. Talvez ele não se visse como um modelo para os seus filhos, então ele não os chama a atenção, ele não os corrige, ele simplesmente deixa as coisas acontecendo. Não sei. Sei que é tarde demais para chorar. Tarde demais. Mas não é tarde demais para você. Você não chegou nesse ponto aqui, e eu espero que não chegue nunca. Não é tarde demais para você chorar. Então eu faço as mesmas perguntas que eu fiz a Davi, a você que está nos acompanhando. E eu pergunto para você: como está o seu casamento? Você tem coragem de me responder de cabeça erguida, olho no olho,
Como está o seu casamento? Você tem coragem de contar que os últimos dias têm sido maravilhosos, os últimos anos foram extremamente agradáveis, que você ainda continua com a mesma paixão do início do casamento? Como está o seu casamento? Eu gostaria que você respondesse para si mesmo e respondesse então para o seu cônjuge também. Davi colecionava esposas, por isso deu tudo errado. Seja leal, seja fiel, seja impetuosamente fiel ao seu cônjuge. Não gaste um tempo a mais lá no escritório daquele rapaz bonito. Não fique flertando um pouco mais com sorrisos para aquela moça bonita. Não caia na tentação de olhar e insistir em olhar para aquela pessoa, por mais que elas sejam bonitas. Não fique preocupado se eles vão achar você rude demais. Se preocupe com uma única coisa: você fez uma promessa de ser fiel. Seja fiel até o fim. Mas eu faço uma outra pergunta para você: como vão seus filhos? Cada um deles, os menores e os maiores. Como vão seus filhos? Aquelas criancinhas que talvez você ainda tenha filhos nessa fase, você os conhece de fato, sabe do que eles mais gostam, sabe do prato preferido, sabe o nome das professoras deles, sabe de fato os melhores amigos deles, sabe o que eles assistem no YouTube? Como vão seus filhos que já são adolescentes, os jovens, quem sabe seus filhos que já até se casaram, como estão eles? Você saberia dar conta? Com alegria. Seus filhos são motivo de riso para você ou eles são motivo de choro? Muitas pessoas usam a palavra bênção com ironia e eles dizem assim: meu filho é uma bênção. Quer falar que o filho é encapetado, mas tem vergonha. Quer falar que o filho apronta todas, mas tem vergonha, então diz com ironia e deboche: meu filho é uma bênção. Eu desejo que o seu filho seja bênção mesmo. E lembre, crianças são alegres, então é comum que eles brinquem um pouco mais do que nós adultos, é comum que eles até façam algumas coisas que são erradas, porque eles ainda não têm noção do que é certo e errado, e nós pais é que vamos dar a eles essa noção do que é certo e errado. Então instrua o seu filho, gaste mais tempo instruindo do que disciplinando, vai dar muito mais certo. Gaste mais tempo orando com ele, instruindo, conversando, do que corrigindo, vai funcionar melhor. A gente não consegue corrigir uma coisa que primeiramente não foi ensinada. Ensine primeiro. Mas eu preciso encerrar dizendo que não é tarde mais para você. Deus te deu o maior de todos os presentes, que é a sua família. Deus te deu uma obra-prima, que é o seu cônjuge. Deus confiou a sua mão para você cuidar dele. Lembre-se, o jardim não é seu, o jardim é de Deus. Você só cuida dele. Cuide de seu marido, cuide da sua esposa, seja fiel. Cuide dos filhos. A palavra nos diz que os filhos são herança do Senhor. Eles são presente de Deus para alegrar o nosso coração. Mas acima disso, sobretudo, você deve se lembrar que há um outro rei, do qual Davi foi apenas um tipo. Esse outro rei é o Senhor Jesus, e ele não causou escândalos na família ou no palácio, ele está sentado no trono. Esse outro rei não causou vergonha por causa dos seus pecados, nem precisa fugir por causa de erros do passado. Ao contrário, ele fez questão de assumir o nosso erro, a nossa vergonha, a nossa culpa, para que nós vivêssemos sem vergonha, para que nós vivêssemos sem culpa. Viver sem vergonha não é para ser sem vergonha, você entendeu a expressão, mas para que nós vivêssemos sem culpa,
e vivêssemos em paz nos nossos lares. Se espere no Senhor Jesus, no amor de Jesus por nós, e ame dessa forma a sua família. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar mais um cântico, e depois eu vou orar pela sua família, para encerrar nosso momento aqui de devocional. Você precisa do Rei Jesus para não precisar de chorar pela sua casa. Deixe que o Senhor Jesus governe o seu casamento e a sua família. Deixe que o Senhor Jesus cuide da sua casa de modo tal que você não precise chorar por ela. O Senhor Jesus pode restaurar o seu casamento. Você e sua casa, deixe Jesus quer entrar em seu coração. Vida melhor Ele quer te dar, restaurar seu lar, paz e harmonia Ele quer trazer pra Jesus, que é o perfeito Rei, o perfeito modelo, entrar, Ele vai trazer paz e harmonia para a sua casa, para o seu casamento, para os seus filhos. Vamos orar. Deus bendito, louvamos o Teu nome, adoramos o Senhor, porque o Senhor tem feito grandes transformações no nosso coração. Agradecemos pela obra do Senhor nos nossos casamentos, nas nossas famílias, nos nossos filhos, e entregamos cada um deles nas Tuas mãos. Guarde, ó Deus, a família do Teu povo, cada família que está nos acompanhando nesta manhã, que o Teu Santo Espírito, ó Deus, encha cada coração de paz, que os problemas se resolvam, que as diferenças se acabem, que as preocupações se aquietem, que as almas tenham paz, que haja bom relacionamento, que haja boa comunicação, que haja carinho, atenção, dedicação, em nome de Jesus. Agradecemos a Deus por essa história registrada na Tua Palavra, e mais uma vez, a Deus, queremos dizer da importância desse grande personagem na história da redenção, e mais uma vez reconhecemos que como homem ele falhou, como qualquer outro homem, mas o Senhor Jesus não tem falhas, o Senhor não tem pecado, e levou o nosso pecado para que nós pudéssemos também ser transformados e aperfeiçoados nele. Bendito seja o Teu nome, ó Deus. Abençoe-nos, ó Pai, ao restante desse dia, e continue falando ao coração do Teu povo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus. Nesta noite estaremos mais uma vez em transmissão a partir das 19h30. Fique com Deus.